bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, Rogai por nós. São Mauro, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, boa noite, pessoal. Eu tentei preparar alguma coisa aqui sobre o metaverso. Não é alguma coisa muito aprofundada, porque nem dá para ser na primeira aula, uma coisa assim. Então, o que eu tentei fazer aqui? Dar uma visão geral, só para mostrar o que é, da onde veio, por que tem esse nome. Realmente uma visão geral. Nada muito aprofundado. Teria muita coisa para falar de tecnologias, eu não vou entrar nisso. Se alguém depois quiser, tiver alguma curiosidade, me pergunta. Então, eu já comecei com uma frase aqui, que eu gosto bastante, do Eclesiastes. Não há nada de novo debaixo do sol, e ninguém pode dizer: eis aqui está uma coisa nova, porque ela já existiu nos séculos que passaram antes de nós. Mas por que metaverso? Já existiu metaverso então antes? Dizem que é difícil existir coisas realmente originais. O metaverso também não é uma exceção, não. Talvez não existiu um metaverso, obviamente com esse nome, desse jeito, mas coisas parecidas sempre existiram. E perigos parecidos sempre existiram e vão existir com outro nome no futuro. Você tentou alguma coisa que eu digo assim com a mesma finalidade que o metaverso, pelo menos, não é isso? Sim. Com a mesma intenção, pode usar exatamente a mesma coisa, mas o fim seria o mesmo. Com Sim. a mesma finalidade do metaverso. Exato. Finalidade maligna. E com também um pouco parecido, mas com outra roupagem, muitas vezes. Então, o que é o metaverso, né? Esse assunto veio à tona, agora ele já existe durante bastante tempo, mas ele veio à tona, principalmente depois no ano passado, 2021, quando o Facebook mudou de nome e hoje o Facebook chama Meta, exatamente por causa do metaverso. Eles mostram o foco que eles querem dar para isso aqui. Então essa troca de nome trouxe à tona esse assunto de novo. E só para ter uma ideia aqui, baseado aqui no CB Insights, o número de artigos sobre o metaverso passou de 437 para 5.092 entre junho e novembro de 2021. Então ele deu um salto de mais de 1000%. Pessoas falando sobre isso. E o que é o metaverso, né? Então, qual a definição de metaverso? Então seria qualquer mundo virtual, em 3 dimensões, que habilite alguma interação sociocultural. De alguma forma, ele tem que ter uma interação sociocultural, tem que ser um 3D. Qualquer coisa que se encaixe nisso é o metaverso. Esse termo, metaverso, ele foi criado pelo autor Neil Stephenson, numa obra dele chamada Snow Crash, de 1992. É traduzida aqui no Brasil como Nevasca. Nessa obra, o personagem principal, normalmente quando vocês vão ver por aí, eles falam, o personagem principal é um entregador de pizza, e no metaverso ele é um samurai. Mas na verdade ele é um entregador de pizza e um desenvolvedor de software. Eu não sei porque o pessoal deixa de lado o desenvolvedor de software. Mas ele é um dos, na história, ele é um dos que programou o metaverso. Então, a parte dele ser desenvolvedor de software é importante. Mas para dar esse salto, né, mostrar, na vida real ele é um desenvolvedor, ele é um entregador de pizza e no mundo virtual ele é um samurai. E essa obra, ela tem algumas coisas interessantes. Ela fala um pouco sobre a neurociência. Ela se baseia, a trama dela corre em cima disso. O Snow Crash, por que tem esse nome, Snow Crash? O que é Snow Crash? Snow Crash é isso. Isso é chamado de Snow Crash. Esse ruído. Vocês já viram isso aí em algum vídeo, alguma coisa, quando tá
tá fora de sintonia, aparece isso aqui. Isso aqui é Snow Crash. E por que tem esse nome? Por que esse é o nome da obra? Porque lá no metaverso, eles, baseados nessa neurociência, uma pessoa que estuda isso, e se aproveita de outras coisas, que eu não vou entrar agora, ele cria uma espécie de vídeo que tem esse formato, né, desse ruído, que funciona mais ou menos como o nosso QR Code. Sabe o QR Code? Que a gente pega o celular e é um sinalzinho, na verdade ele aponta para alguma coisa, executa, é um link de internet. Isso aqui também é assim, só que ele é interpretado pelo quê? Pelo celular? Não. A pessoa, quando está no metaverso e ela vê isso aqui, o programa do metaverso interpreta aquilo e a pessoa na vida real entra em uma espécie de coma. Então a pessoa que usa isso é o antagonista, né, da história, e a intenção dele é acabar com todo mundo e mostrar isso aqui numa tela do metaverso e todo mundo entraria nesse coma. Bom, aqui ele explica por quê, essa questão da neurociência que vai passando por isso aqui. Ele até fala de Babel, depois a gente retoma a história de Babel. Babel, por quê? Ele diz que o que aconteceu na Babilônia, na Torre de Babel? Os homens foram castigados porque eles queriam fazer uma torre que chegasse aos céus. Qual foi o castigo da Torre de Babel? A maioria das pessoas diriam, as línguas foram confundidas. Não foi esse o castigo, essa foi a consequência. As línguas foram confundidas, sim, mas o castigo foi que os homens não se entenderiam mais. Esse foi o castigo. E lembra que o castigo foi dado por Deus. E eu quero deixar isso aqui porque depois eu vou retomar no fim. Esse castigo foi dado por Deus. E Deus não dá castigo simplesmente punitivo. O castigo de Deus ele vai além. Então vamos lá. Então, isso é falado na obra lá, não essa explicação, mas da Torre de Babel. Então se fala que quando Deus fez isso nos homens, houve uma alteração no cérebro. Então Deus fez uma alteração neurológica no ser humano e os seres humanos eles não conseguiam mais se entender como eles se entendiam antes da Torre de Babel. É possível? Talvez. Deus fez de alguma forma. Ele quer dizer isso. Ele até fala que é um Deus hacker. Porque é um Deus que fez uma programação para eles não se entenderem mais. Mas é toda a história isso aqui. Então vamos lá. Voltando para o metaverso. Como surge o metaverso? O que é? Como... Ele... a gente pode dividir ele... Aqui eu peguei num texto, de um artigo, que ele divide isso aqui em quatro fases. Então a primeira fase, esse proto-metaverso, vem com aqueles livros, não sei se vocês já viram uns livros, que eles são uma espécie de labirinto ao mesmo tempo. Você está lendo, aí fala, o que você quer fazer? O que você faria? Você enfrentaria o monstro ou você fugiria? Se você enfrentaria o monstro, vai para a página tal. Se você fugiria, vai para a página tal. Então, esses livros de ação desse tipo surgiram e depois eles foram para o computador. Essa seria a primeira fase de um metaverso. Uma interação, aquilo depende do leitor e depois do usuário, né? As decisões dele para se chegar a um fim. Então, e nesse começo era tudo baseado em texto. Então tinha lá, você chegou no meio de uma floresta, o que você faz? Você tinha que digitar, andar, cavar, correr. Tinha que digitar realmente. Essa foi a primeira fase. Na segunda fase, isso aqui foi aperfeiçoado. É o que são os jogos de RPG online. São os mais conhecidos. Então a pessoa já tem lá os personagens dela, interage com os outros. Então, esses online. Então esses jogos são a segunda fase. A terceira fase, eu já tenho um avanço maior nesses jogos. Os jogos já têm interação. Eles já são em 3D. O meu personagem interage com outros. Ele vai num mercado e compra alguma coisa.
uma arma, vende uma coisa, pega moedas, já tem uma mecânica um pouco diferente, um pouco mais avançada, ou simplesmente vai lá para conversar com outros, fala, vamos formar um grupo, vamos lá, vamos conversar, e vai lá, a pessoa está na frente do computador, ele tem um bonequinho dele, então ele vai lá, combina lá, às 8 horas vamos nos encontrar lá no jogo. Então as pessoas vão lá e se encontram nesses jogos. E aí tem vários jogos, um bem famoso é esse Second Life. E até o nome é sugestivo, né? Second Life, as pessoas iam lá para se encontrar, para socializar. Às vezes até tinha shows online, em que a pessoa ia com o bonequinho dela lá no show e ela vendo aqui pelo computador. A quarta fase é um pouco mais avançada. A pessoa já entra no computador, já está muito mais próximo da nossa realidade. Já é aquela onde eu uso um óculos virtual e eu tenho meu bonequinho sim, mas eu me vejo dentro do computador, me vejo dentro do jogo, me vejo dentro do bar, que não existe, o bar virtual, e eu vejo os outros também junto. Então aí não tem um padrão, né? Tem mais de um tipo. Eu vou mostrar depois, depois eu vou mostrar no vídeo, vai ficar mais claro. Para chegar nisso aqui, não foi de um dia para o outro. Para chegar no metaverso, nós tivemos, nas pessoas mesmo que apresentam isso aqui, houve uma certa preparação para o metaverso. E uma preparação que ninguém pode dizer que não são as próprias redes sociais, onde eu projeto a minha imagem, que normalmente é falsa, né? Na rede social eu sou mais bonito, eu sou mais rico, eu sou feliz, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E às vezes na realidade eu não tenho nada daquilo. Eu sou uma pessoa normal, que tem uma vida normal, mas eu projeto uma coisa acima da minha realidade. As redes sociais são assim. Todo mundo que está nas redes sociais quer projetar uma imagem lá e tem uma sede de dizer, olha como eu sou feliz, olha como eu sou isso, olha como eu sou aquilo. Isso gera um monte de problemas, Por quê? Imagina duas camadas. Eu tenho a camada da rede social, onde todo mundo, ou quase todo mundo, diz, eu sou feliz, eu sou rico, eu sou bonito. Então nós estamos aqui. E eu tenho a camada da vida real, que tem problemas, tem defeitos, eu não sou tão bonito, não sou tão rico, não sou tão feliz, tenho dificuldades, e eu estou aqui. Então, a realidade está aqui, a projeção está aqui. O que eu vejo? Eu vejo a minha realidade e o que eu projeto. E dos outros eu vejo o que eles projetam. Eu vejo todo mundo feliz, todo mundo rico e eu mentindo. Eu me vejo assim, eu não vejo a realidade dos outros, eu vejo a rede social dos outros que projeta a mentira. Não é à toa que muitas pessoas se matam. Elas falam, não, a minha vida é uma mentira. O que eu estou fazendo é tudo falso. Eu sou uma falsidade. Isso levou realmente a suicídios. Leva realmente, hoje não precisa nem falar, né? Os casos de depressão são inúmeros. E não é à toa. Eu vejo todo mundo feliz e eu me vejo projetando que eu também sou feliz, mas sabendo que é uma falsidade. É assim para todo mundo. É claro que todo mundo mas é quase todo mundo. Isso gera muitos problemas. Mas já é uma preparação para o metaverso. Os jogos cada vez mais realistas, cada vez mais imersivos, que eu me sinto no jogo, eles falam, até tem o controle que vibra e não sei o que. Só vive o jogo. Ela vive o jogo. Eu já vi casos que a pessoa, por exemplo, está saindo do serviço real, está indo para casa. Aí outros estão mandando mensagem para ele, ligando no telefone, fala, olha, estão te atacando, estão destruindo sua cidade. E a pessoa que está indo para casa, ele sai da rua, para no estacionamento do supermercado para defender a propriedade dele no jogo.
Na China, tinha empresas que pegavam os chineses e escravizavam lá. Eles ganhavam quase nada. E eles ficavam fazendo o quê? Jogando videogame. Então, o que eles tinham que fazer? Conseguir o máximo de equipamentos para poder vender por dinheiro real. Então, a empresa fazia isso. Isso ainda está em um nível que a maioria de nós consegue entender. Falar, ele quer uma espada porque ele quer ir melhor no jogo, ele quer matar mais bandidos, mais monstros, sei lá o quê. Ele quer dançar melhor, quer fazer mais amigos. Agora, uma coisa que eu não consigo entender é por que uma pessoa, e isso eu estou falando faz tempo, então é provável que a inflação já tenha comido esse dinheiro e isso aqui esteja mais caro. Mas por que uma pessoa gasta R$200 de verdade numa faquinha que não faz nada, só deixa o personagem mais bonito? Ah, porque essa faquinha aqui é colorida e a outra não, a outra é cinza. A minha aqui, olha, a minha tem uma curvinha assim que a sua não tem. A minha tem o nome do fulano de tal. E outra coisa inegável, que trouxe tudo isso à tona e projetou isso aqui mais para frente, é a pandemia. Isso, ninguém tem dúvida de quanto a pandemia ajudou nessa conectividade das pessoas ficarem em casa, se conectarem mais, usar o Teams, o Zoom. Então, nós ganhamos um treinamento para o metaverso. Foi alguns anos, 2 anos aí, um pouco menos, de treinamento para o metaverso, a pandemia. Fiquem em casa e façam, de preferência, remoto. Não saiam de casa. Vamos fazer uma reunião virtual, não precisa sair, tem que viajar, dá para conversar pelo Teams? Dá. Então vamos conversar pelo Teams. Dá para conversar pelo Zoom? Vamos conversar pelo Zoom. E as pessoas foram se acostumando. Hoje o home office, ele cresceu bastante. As empresas, elas foram seduzidas pelo que elas normalmente são seduzidas, né? É mais barato. É mais barato e produz a mesma coisa, ou quase igual. Então é melhor que seja assim. Então tudo isso aqui foi preparação para esse metaverso. E o que prega o metaverso? O que é? Você vai entrar lá para quê? Quando eu entro num jogo, eu quero ser um cavaleiro, eu quero ser um mago, Aqui no metaverso, você pode ser o que você quiser. O lema é, seja o que você quiser. Tudo que você não faz na vida real, você pode fazer no metaverso. Então, tudo que você faz, você também pode fazer lá. Você pode construir sua casa lá. Pode construir uma casa. Tem empresas imobiliárias que vendem terrenos virtuais para você construir sua casa. Vendem por dinheiro real. E tem empresas que são chamadas cidades gêmeas, Twin Cities, onde eles pegam a cidade inteirinha e replicam ela no mundo virtual. Chicago, por exemplo, é uma cidade dessas. Ela está inteirinha replicada. Então você pode ter o seu terreno lá onde você quer. Você pode morar lá. E morar lá significa que você vai construir uma casa, vai mobiliar a casa, porque não é só a casa. Você vai construir uma casa, depois você vai mobiliar, vai colocar quadros na parede, vai colocar um computador que funciona. Então eu estou aqui na minha casa de 1x2, eu tenho aqui um tecladinho. Quando eu entro nele, a minha casa no metaverso é uma mansão. Eu tenho uma tela gigantesca onde eu assisto cinema. Eu mexo tudo aqui nesse tecladinho e ele abre uma tela de um computador super potente que está na nuvem. Isso não é falso, é real ou virtual. Então eu posso ir lá e também posso fazer compras. Tem o shopping lá, o shopping virtual. O meu avatar vai no shopping, visita as lojas, eu posso ir lá e comprar um tênis que vai ser entregue na minha casa.
Ou posso comprar um tênis que vai ser usado pelo meu avatar. Posso frequentar um bar, a gente combina. Vamos em tal lugar, vamos no Barba. Vamos no Barba lá às 8 da noite. E vai todo mundo lá, eu vejo os avatares, todo mundo na sua casa, mas vai naquele mundo virtual, onde todo mundo encontra os seus avatares. Conversa, e parece real. Parece uma interação real, parece que eu estou conversando com as pessoas normalmente. E já tem shows que são feitos hoje. Claro, do jeito que eu estou falando, não está totalmente montado ainda. Tem muita coisa pronta, as coisas ainda são precárias, mas já tem gente que vive lá. Tem gente que acorda, coloca o óculos e começa a trabalhar lá. No seu computador lá, então ele está vendo lá a mansão dele. Ele está trabalhando no computador. Fazendo home office. Imagina, o que é um computador? Né? Eu posso emular um computador na nuvem que é mais potente do que esse aqui. Então, na verdade, ele tem um tecladinho que interpreta tudo que ele está digitando, é um teclado de verdade, mas o que ele está digitando está sendo interpretado pelo computador que está sendo emulado lá no metaverso, que está em algum lugar na nuvem, eu sei lá onde, pouco importa, mas tem todas as coisas dele. Ele, com óculos, ele vê como se ele estivesse digitando aqui, num computador real. Não é. E, claro, isso aqui depende. Por que está muito precário? Por que não é do jeito que eles querem que seja? Porque depende de muitas tecnologias. E por que não existia antes? Né? Depende de muitas tecnologias isso aqui. Tecnologias que todas elas já existem. Mas ou elas não estão combinadas, ou elas não estão no ponto de serem usadas. Por exemplo, a realidade aumentada. Isso responde a sua pergunta do comer. O que é realidade aumentada? Não sei se vocês já viram. Aqui eu pego um QR Code, coloco aqui, eu pego o meu celular, coloco a câmera aqui, e ao invés de ver um QR Code, ele vê um dinossauro. E o dinossauro anda, se mexe, tenta me morder, e coisas desse tipo. Então ele acrescenta, por isso que chama aumentada, né? Ele acrescenta uma coisa que não existe na realidade. Eu estou vendo essa mesa, estou vendo esses copos, estou vendo esses fios aqui, e mais o dinossauro, que foi acrescentado por esse código que está aqui. Tem umas coisas bastante úteis com isso aí também. Por exemplo, às vezes eles colocam um QR Code em construções modernas, perto de uma tomada. Aí você pega a câmera e aponta para esse QR Code, e ele mostra um mapeamento de todos os fios e canos, por exemplo. Aí você olha aquilo lá e fala, o cano de água passa por aqui. O de força passa por aqui, então eu não posso furar aqui. Então tem coisas úteis, claro. É muito usado também em treinamentos. Por exemplo, uma pessoa um mecânico, ele tem que trabalhar em um carro, ou mesmo em auxílio, né? A pessoa tem que trocar uma vela, trocar a vela de um carro. Então ele coloca um óculos de realidade aumentada, não de realidade virtual, e ele vê o carro normal, mas vai aparecendo, por exemplo, setas, vão dizendo, tira esse parafuso. Olha, tá vendo essa peça assim? Faz assim, torce ela. Isso é realidade aumentada. É realidade virtual. É aquela mais do óculos mesmo. Eu coloco o óculos, não vejo nada disso aqui e apareço em um outro mundo. Por exemplo, estou no meu quartinho de 1x2 e estou vendo a minha mansão em Chicago, por exemplo. Clico um botão e de repente vou para Dubai, vou para Paris, assim, automaticamente. Isso é realidade virtual e eu me insiro nela. Eu estou lá dentro, posso interagir. Criptomoedas. Tudo isso aqui depende também vai depender de uma parte financeira, né? Como a parte financeira do metaverso é baseada em criptomoedas. O Bitcoin, o Ethereum e outras moedas que se desenvolveram bastante também. Mas como que tá bom.
bom, eu estou aqui no meu quartinho, de repente eu clico um botão e vou para Paris. Mas tudo isso aqui está sendo transmitido e tal. Como que é isso? Bom, aí eu dependo de tecnologias como, por exemplo, o 5G. Para fazer essa transmissão rápida. A partir do 5G eu conseguiria a velocidade de 10 megabits. Então com o 5G eu tenho velocidades que podem chegar a 10 gigabits por segundo. Hoje uma rede cabeada, uma residência por exemplo, se ela está bem rápida, ela chega a 1 gigabit. Uma rede cabeada, com cabo. Estou falando de Wi-Fi, que é a rede mais rápida que nós conseguimos. Assim, Então o 5G seria mais rápido que uma rede com cabo. Então ela dá suporte para essa tecnologia, para poder fazer essa transmissão rápida. Mas e o poder computacional? Eu também não vou precisar de um poder computacional gigantesco para processar tudo isso aqui ao mesmo tempo? Várias pessoas conversando, todo o ambiente mudando rapidamente. A gente sabe que o poder computacional cresceu bastante. Mas dizem que até se eu fosse colocar o metaverso hoje, ele não seria capaz de produzir isso. Então ainda seria um empecilho. Aí tem a esperança da computação quântica, que daria um salto exponencial nisso aqui. Hoje dizem que tem computadores já reais, quânticos, que não podem ser emulados pelos computadores padrões nossos hoje. Então a capacidade dele é muito maior. Se ele se tornar uma realidade, eu tenho o poder computacional que eu preciso para fazer um metaverso mundial. E também várias outras tecnologias aí que estão juntas aí, que foram aparecendo. E foram aparecendo porque tem um ponto que alguém quer chegar, né? Não é uma coisa assim, isso apareceu, então a gente pode fazer isso. Não. É porque a gente quer chegar ali que as tecnologias vão se convergindo para tal ponto, né? Então, como é óbvio que essas tecnologias eles vão desenvolvendo porque eles querem chegar no metaverso. Então, só comentando. Então, tem alguém que quer chegar aí? Olha os números. Investimentos em 2021 da Meta, ex-Facebook, 10 bilhões de dólares investidos nessa empresa, Reality Labs. Especialmente para o metaverso. A Epic Games, dona do Fortnite, investiu 1 bilhão de dólares. 1 bilhão é dinheiro, hein? De dólares, não é reais, não. Microsoft. A Microsoft adquiriu a Activision Blizzard por 70 bilhões de dólares. Por que a Microsoft vai querer uma empresa de videogame? Porque as empresas de videogame estão na frente desse mundo. De todas as empresas de tecnologia, as que estão mais próximas, mais avançadas nessa história de metaverso são as empresas de games. Elas têm as principais tecnologias para isso. Então não é à toa Fortnite. Fortnite é um jogo. Há algum tempo, a Netflix, a empresa que vende streaming de filmes, né, séries, ela falou que ela não tem medo da concorrência da Amazon e de outras empresas que vendem também streaming igual ela. Ela tem medo da Fortnite, da empresa de videogame, porque os dois concorrem pela atenção do mesmo público. Então eles são concorrentes diretos dos filmes. Eles vão ficar mais tempo jogando videogames do que assistindo filme. Então por isso é a preocupação deles. E outras empresas também. Aí vamos para os números aqui, algumas coisas absurdas. Então outras empresas também que estão investindo, Nike, Adidas, empresas de automóveis, Mercedes, Tesla, Rolls-Royce, tem desfiles de moda no metaverso, a Gucci, por exemplo, desfile de moda. Quem desfila? São os avatares. O que é avatar? Calma aí, eu chego lá. Tem corridas de cavalo no metaverso, por exemplo, promovidas pela Stella Artois, a cerveja.
E a pessoa vai lá e aposta. Mas o que eles ganham com isso? Tem gente que está interessada nisso. Por exemplo, a Gucci vende bolsas. Tem bolsas dela vendendo e vende a $4.000. Ah, uma bolsa de mulher, daquelas... bolsa de mulher, só que não real, virtual. Para o avatar usar. A pessoa compra e ganha uma bolsa de verdade? Não. É só virtual. Não é couro, não é diamante, não é metal nenhum. É apenas pixel, algoritmos. A Coca-Cola, por exemplo, vendeu uma geladeira estilo retrô, escrito Coca-Cola, para a pessoa colocar na casa dela no mundo virtual, por $10.000. Em determinado momento, a Nike colocou 600 pares de tênis para serem vendidos. Eles foram vendidos em 6 minutos e eles arrecadaram $3,1 milhões em 6 minutos. Tênis virtual, para o avatar usar, para a pessoa ir lá, colocar no bonequinho dela e o bonequinho dela ir lá no bar, e passear no shopping, e no show virtual. E os avatares também, a pessoa tem os bonequinhos dela. O bonequinho dela pode ser uma coisa simples, pode ser uma banana com boca, pode ser um bonequinho que parece um desenho animado, pode ser alguma coisa extremamente realista. Tem, por exemplo, uma empresa brasileira, startup, que ela está se especializando em produzir avatares para influenciadores brasileiros. Então eu vi uma notícia de um que gastou R$240 mil para montar o bonequinho dele. E tem vários. Eles dizem que tem uma fila gigantesca que eles não conseguem dar conta. O faturamento deles foi de 20 milhões agora, R$20 milhões. E eles estão projetando um próximo faturamento de 53 milhões. Só vendendo bonequinho virtual. Avatares. Tem fundos imobiliários. Aí, Luiz, vou fazer uma emissão primária aqui. Fundos imobiliários no mundo virtual. De terrenos virtuais. As empresas compram um prédio gigantesco, ou alugam um prédio gigantesco lá de vários andares para colocar os funcionários virtuais dela. Aí, lembra que eu falei que a pessoa pode trabalhar no metaverso? Onde ela vai trabalhar? Nesse prédio que é da empresa. Ela vai passar pela catraca, vai mostrar o crachá, vai chegar na mesa dela. Isso tudo da sala dela. O que ela fez para ir lá para o prédio? Ela colocou o óculos. E vai passando, de repente ela colocou o óculos e tem uma pessoa do lado dela falando oi. Oi, tudo bem? Tudo bem, faz tempo que eu não te vejo, tudo bem? Assim, ela está na sala dela. E passou o bonequinho da pessoa lá, a partir do momento que ela se conectou. Ela entrou no mundo virtual. Eu vou mostrar alguns vídeos agora. Isso aqui é uma pessoa, dá uma ideia, porque ele está usando o óculos. Essa é a solução do Facebook. Isso já existe. Eles estão usando uma ferramenta real da Meta, né? Não mais Facebook. Que eles projetaram para fazer reuniões, para se reunir dessa forma. Então funciona assim. Eles planejaram fazer uma aula. Eles vão apresentar uma aula para outras pessoas dentro do metaverso. Então eles vão fazer essa aula e eles antes de começar a aula, eles dão uma explicação do que eles estão fazendo. Então eles estão lá no metaverso, isso aqui funciona desse jeito, eu estou com óculos aqui, a pessoa que está me vendo aqui está me vendo mexer as mãos só, e eu posso ter expressões faciais, por exemplo. Então eu estou vendo aqui uma plateia mesmo, não tem ninguém aqui. Pode ser assim, não tem ninguém. Mas alguém levanta a mão, eu vejo. A pessoa abaixa a cabeça, eu vejo. Então eu estou vendo todas as expressões, tudo isso aqui. Então esse aqui, como eu falei, eles vão começar uma aula no metaverso antes da aula ele comenta como funciona. Presta atenção ali no quadradinho em cima, que é o real.
Tá vendo o óculos? Vocês também já estão vendo que as minhas mãos estão sendo percebidas pelas câmeras propriamente desse óculos. Vocês conseguem ver que ele pega e deixa a experiência da sala um pouco mais próximo do que seria uma experiência natural da gente estar dentro do vocês estão quase que assistindo um vídeo, né? Vocês estão vendo que eu vou fazer yoga aí, na verdade, eu estou dentro do metaverso. E tem duas opções. A gente pode trabalhar com os controles, rapidamente o controle na dele, o controle inclusive aparece no metaverso. O que é legal disso aqui, gente? A gente já gravou alguns vídeos aqui, e a parte que vocês não conseguem ver, e a parte mais... Aí mais ou menos como ele enxerga dentro. O som espacial, você consegue, por exemplo, se a gente está com 6 pessoas na sala, e você consegue ter 3 conversas paralelas sem atrapalhar a outra pessoa como você teria numa sala de verdade. Isso é muito legal. Na verdade, eu estou vendo a imagem que as nossas convidadas estão vendo, mas se eu olhar dentro da sala, igual você está vendo do outro, eu literalmente estou vendo a imagem para modificar e ver o painel lá. Para não saber o que está assim. Isso é real. Estou vendo. E eles estão falando muito um lago e um ambiente diferente desse. Agora ele não se tem bom para ter pouco. Você consegue enganar o fundo. Ele muda o fundo do jeito que ele quer. Umas árvores. A boca dele não mexe. Então, tá vendo que em cima dele tem um microfone cortado? Eles deixaram no mudo, né? Enquanto eles estão antes de começar a aula. Mas mexe. Por enquanto não está mexendo porque está no mudo. Essa parte que eu... Ele vai acompanhando as expressões faciais também. E aí ele começa a dar uma aula normal. Tem shows, espetáculos são feitos assim. Então tem lá milhões de pessoas, cada um está na sua sala, com óculos lá, está vendo todo mundo, mas na verdade não tem ninguém lá. E tem um show acontecendo no palco. Isso aqui é um videogame. Desculpa, não é um videogame. Isso aqui é uma engine de videogame. Ou seja, o software com o qual eu faço videogame. Então isso aqui é feito com a mesma tecnologia do videogame. Não é de verdade. Não é de verdade. Isso aqui é tudo virtual. Olha a luz. E essa é a tecnologia que eles querem produzir o metaverso. Então o metaverso é para ser perfeito, assim, como a pessoa quiser. Olha o carro. Não é real. Isso aqui não é real. Se bem que essa tecnologia aqui é uma tecnologia bastante nova, que é esse Unreal 5. Muitas coisas são usadas em filmes, sim. É impressionante, né? Até os reflexos. É muito bem feito. Ele emula muito bem o real. Isso aqui é um avatar. E aqui ele está mostrando como fazer um avatar. Esses daqui são modelos já prontos. Então eu posso pegar um modelo pronto. Claro, tem que ter uma certa habilidade, né? Mas já é acessível. Ele está montando um. Eu vou colocar aqui em cima. E a gente vai escolher. Só vou mostrar, quero só para ver
o jeito que ele é muito real. A interseção desse com esse, desse com esse, desse com esse, pode gerar combinações que vão mudar isso, tá? Para vocês ligarem isso aqui, eu só tô... Então ele pegou um padrão e está depois fazendo algumas combinações com os outros que já existem. Na lista de atalhos. Tem empresas especializadas em fazer um parecido com a pessoa mesmo que pediu. Eu quero um igualzinho a mim. Eu tenho que pagar por isso. Mas tem. Olha só isso. O olho dele. E olha só, tá vendo que apareceu aqui um esquema igual isso aqui, ó? Olha as rugas. Com 3 círculos maiores aqui e o volta um círculo maior no meio, ó, por exemplo, Porque ele está montando. Se eu puxar para cá, ele vai deixar no formato do nariz do Cooper. Se eu selecionar o nariz dele e arrastar para cima, até aqui em cima, ó, o nariz dele vai ficar parecido com o do Drew. Se eu arrastar aqui o nariz aqui para essa outra extremidade, eu vou ter parecido com o do KD. E se eu fizer aqui no meio, por exemplo, ó, então a gente vai ter uma combinação desses dois, tá? Então é assim que funciona. E se eu deixar mais aqui no meio, eu tenho uma combinação entre esse e esse, tá entendendo? Então, aonde você colocar, ele faz a fixagem aqui. Então, por exemplo, vamos dizer que esse nariz agora eu quero que ele seja mais dessa maneira. Tá vendo? Ó? Mais parecido com o do Cooper. A sobrancelha, eu quero deixar mais parecido com o do senhorzinho aqui, ó. Tá? A bochecha, vou deixar mais parecida com essa aqui, ó. A boca, vamos deixar aqui. Tá? E assim a gente vai mudando as características, ó. Sobrancelha a gente já fez, o que a gente já fez, a testa mais curtinha, mais comprida, vou deixar do jeito que tá, beleza? Olhos, olha só, vamos deixar olhos como no Cooper também, tá? Isso aí a gente já mudou essas características. E o queixo, vamos lá, vamos também o queixo aqui, ó. Maior, menor. Vou deixar mais parecido com o Cooper também, tá? Então, isso aqui a gente fez na área de mesclagem. Mas a gente também pode vir aqui em mover e fazer manualmente. Não necessariamente a gente precisa ficar entre esses três aqui, tá? A gente pode também vir aqui, ó, selecionar. Eu quero a sobrancelha mais para baixo, por exemplo, olha só. Os olhos maiores, mais afastados. Tá? Tá centralizado assim, ó. Vou colocar ele um pouquinho mais para cima. Um pouquinho maiores do que esses olhos. Nariz, a mesma coisa, mais para cima, mais comprido, mais largo, mais estreito. Vamos deixar assim. A boca. Então, o que eles querem? A gente viu o Avatar lá que parece um desenho animado. Não, mas no futuro, e no futuro, quer dizer, já existe ferramenta para isso. Pode ser uma coisa super realista assim. Eu posso pedir para fazer uma cópia de mim. Então eu vou ser igualzinho, né? Nunca vou envelhecer. Né? Então, muitas vezes eles falam, e vai ser muito favorável ao meio ambiente. Por exemplo, eu vou comprar roupas, a minha roupa, eu não vou sair de casa, então eu tenho uma roupa básica. E quanto eu gasto de água, quantas indústrias gastam de água para produzir uma calça jeans? É um absurdo. Então, como você tem calça jeans virtual, vai ser muito bom para o meio ambiente. Então, as desculpas, né? Quais são os resultados disso? A gente já falou várias coisas aqui, né? Mas a pessoa vai ter uma certa dificuldade de distinguir a realidade da ficção. Mas agora eu estou no metaverso ou agora eu estou na realidade, no real? E aqui não é difícil, às vezes parece, é uma loucura. Eu já vi casos da pessoa que, por exemplo, uma pessoa que gostava muito de jogar RPG não de jogo de computador, RPG real, onde a pessoa joga tabuleiro e finge que é alguém que não é, né? Por exemplo, eu sou um mago, agora eu estou fazendo isso, vou lançar uma bola de fogo. Essa pessoa me falou uma vez que um dia ela saiu na rua, e assim que ela saiu na rua, ela pensou, e agora quem que eu sou mesmo? Isso sem toda essa interação aqui, era só um jogo de tabuleiro. E qual que é o limite? Qual que é o limite do metaverso? O que eu posso e não posso fazer lá? Muda tudo. O metaverso é um mundo sem limite. Eu posso fazer qualquer coisa. Tem leis? Não tem lei. Aí é de mentira. Se eu matar alguém, eu não matei ninguém. Vou matar um avatar. Agora tem coisas que são absurdas. A pessoa vai, obviamente, muitos vão acabar preferindo o metaverso. Lá é tudo colorido,
eu tenho o que eu quero, na hora que eu quero, posso assistir, eu vivo um casebre, lá eu tenho uma mansão, lá eu ganho minha vida melhor, ganho meu dinheirinho, faço tudo o que eu quero, e aqui eu não sou ninguém. Lá eu sou conhecido, faço shows. É o mito da caverna invertido. O Platão já falava do mito da caverna, onde, não sei se vocês lembram, as pessoas tinham nascido na caverna, viam lá aquelas sombras e achavam que tudo era realidade. Então a pessoa se liberta, sai da caverna, tem contato com o real, vê o colorido, a luz e tudo, e volta para salvar os outros, e os outros o desprezam e tentam até matá-lo. Mas eles só não conseguem porque eles estão amarrados. Você quer ver, Tadeu? Desculpa. Só para completar. Aqui é o contrário. Estão convidando para entrar na caverna. Fala, sai da realidade e vem para o virtual. Aqui é mais colorido, aqui você consegue fazer o que você não consegue fazer aí. Exatamente a inversão do mito da caverna. É só para, fechando e relembrando aqui, o São Pio X, isso é uma coisa que tem um livro da Hannah Arendt que ela comenta, fala que os engenheiros não são senhores de sua própria casa, porque quando eles estão desenvolvendo alguma coisa, eles ficam vidrados. Ela até dá eu não li a Hannah Arendt, eu li o discípulo dela, que é o Richard Sennett, ele que conta essa história. Por exemplo, o caso dos Los Alamos, o desenvolvimento da bomba atômica. O Robert Oppenheimer, ele ficou surpreso e extremamente abalado quando a bomba atômica foi jogada em Hiroshima e Nagasaki. Mas perguntaram para ele era o diretor do projeto que desenvolveu essa bomba. Você não sabia? Você não sabia para que serve a bomba? Você não sabia para que ela ia ser usada? Sim, ele sabia. Mas ele fala, mas quando a gente está desenvolvendo alguma coisa, só pelo fato de eles ficam seduzidos pela tecnologia. É possível, então nós temos que ir em frente. Isso realmente seduz. A tecnologia seduz mesmo. A pessoa fala, olha coisas que são imorais e fala, nossa, que interessante. Por exemplo, o clone, quando fizeram lá a Dolly, lembra da ovelhinha? Tecnicamente falando, é impressionante. Você fala, você pega um óvulo aqui, pega o outro, faz isso, faz aquilo. É interessante, é sedutor tecnicamente falando, mas é extremamente imoral. E aqui só puxando aqui o que São Pio X falava de uma das causas do modernismo. O que é uma das causas do modernismo? Que ele mesmo coloca. A sede de coisas novas. A vontade de sempre ter novidade. A vontade de sempre ter novidade é uma das causas do modernismo, uma das causas de muitos males. De novo, a ideia é repetida na Rerum Novarum. Ele fala dos males que essa sede de novidades traz. Aqui, São Pio X fala do modernismo, e a Rerum Novarum ele fala especificamente ele está falando das greves, né? Mas o mal que foi provocado por essa sede de novidades que provocou um mal para os operários e provoca outro mal, e a coisa vai crescendo, né, para provocar a greve que produz mal para todo mundo, baseado na sede de coisas novas. Rerum Novarum é exatamente isso, né? A sede de coisas novas. E puxando de novo, lá do que eu falei, de Babel, Deus não dá o castigo por simples punição. O castigo é para um bem. Deus não confundiu as línguas e fez com que as pessoas não se entendessem, e isso não foi um mal absoluto. Não, Deus fez isso para que fosse um bem para o homem, não porque é um mal. Hoje, por que não está desenvolvido? Porque são várias empresas que não se conversam. Eu tenho um metaverso? Não, eu não tenho um metaverso, eu tenho vários metaversos. O que faz o avatar é uma, o que faz aqui a reunião é outra, o que tem a tecnologia do jogo é outra, e eu tenho várias. A bolsa está em outra. A pessoa quer juntar tudo, e eles querem juntar tudo, não conseguiram. Bom, é isso, pessoal. Tá
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos. Rogai por nós. São lá. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.